Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e hoje vamos falar um pouco de um jogo específico aqui, que é o Resident Evil 4, mas vamos citar também o Resident Evil, tá vendo? Esse é o Resident Evil 1 para Nintendo DS, tá? O primeiro jogo da série do Resident Evil foi lançado primeiramente para PlayStation 1 e ganhou ports para outras plataformas, como por exemplo o Sega Saturn, tá? E depois dele teve Resident Evil 2, teve Resident Evil 3, teve o Code Verônica, teve o Survivor. E todos esses três, 1, 2, 3, eles eram bem parecidos um com o outro no quesito jogabilidade. Mas ao mudar para a geração seguinte, a geração que já veio com o PlayStation 2, o GameCube, o Dreamcast, o Xbox, o primeiro Resident Evil lançado, assim, sem contar o Dreamcast, que foi lançado Resident Evil Code Verônica, parece que ele foi exclusivo do Dreamcast. A Capcom lança Resident Evil 4, que revolucionou o jeito do jogo, então dando uma nova perspectiva para você jogar, tá? Ele foi lançado para GameCube por padrão, assim, como exclusivo, certo? Mas aí o que aconteceria? Mas ele foi portado, ou melhor, ele foi lançado também para o PlayStation 2, não lançado para Xbox e nem para Dreamcast, mas lançaram para o PlayStation 2. E eu acredito assim que foi uma grande sacada da Capcom fazer isso. Eu não sei se na época que foi lançado para GameCube eles tinham um contrato de exclusividade por um tempo específico para manter no console da Nintendo. Mas foi importante isso porque o GameCube, infelizmente, não teve um sucesso comercialmente muito bom, igual o PlayStation 2 teve. E isso aí provavelmente acarretaria numa desvalorização do Resident Evil 4. Provavelmente, como nós conhecemos hoje, para muitos, a maioria considera o Resident Evil 4 o melhor jogo da série. Eu não acho, mas eu entendo porque muitos têm essa perspectiva. Porque é um jogo muito famoso, é um jogo muito bem feito, um jogo que revolucionou a série, né? Mas se ele tivesse ficado preso no GameCube, provavelmente ele não teria todo esse alarde que tem hoje. O alarde que teve na época lá. Porque o GameCube não vendeu tantos consoles assim como vendeu o PlayStation 2. E a pirataria influenciou e ajudou muito nas vendas desse jogo no PlayStation 2. É isso aí. E nós não teríamos o remake do Resident Evil 4 aqui, ó. Tá vendo? Resident Evil 4 remake foi lançado há pouco tempo atrás, de 3 anos aí. É isso aí, galera. Provavelmente aí, se o jogo tivesse ficado exclusivo do GameCube, provavelmente nós não teríamos, ou o Resident Evil 4 não teria todo esse reconhecimento que ele tem hoje. Isso aí foi uma ideia muito boa da Capcom. Provavelmente ela quebrou o contrato com a Nintendo, pagar alguma multa, mas eu acredito que compensou bastante, porque esse jogo hoje encontra em qualquer plataforma, basicamente. E é isso aí.